Na aula passada, você viu como criar uma conexão com o Oracle. Mas cada banco necessita de uma URL de conexão diferente. Aqui nós temos alguns dos principais sistemas gerenciadores de bancos de dados. E cada um deles tem um formato de URL diferente. O DB2, por exemplo, começa com o protocolo JDBC, o subprotocolo DB2, seguido do nome do servidor, da porta e do banco. Todas as URLs de conexões JDBC iniciam com o protocolo JDBC. E para cada SGBD, você tem o seu subprotocolo. O DB2, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL, Derby e Sybase. Todos eles também informam o nome do servidor, ou o endereço IP do servidor, seguido da porta aonde aquele servidor está respondendo. Lembre-se das aulas de socket. E todos eles também contam com o nome do banco, trazendo apenas algumas variações de como dispor essas informações. Então, esses são apenas alguns dos exemplos de URLs de conexão com esses sistemas gerenciadores de bancos de dados. Mas não significa que você só possa se conectar com esses bancos. O JDBC existe para todos os bancos de mercado. E independente do banco que você escolher, ele vai te fornecer um driver JDBC e o modelo de URL de conexão. Nessa aula, nós vamos ver como inserir informações no nosso banco de dados. Então, para isso, vamos começar criando uma nova classe dentro do pacote JDBC, que eu vou chamar aqui de incluir dados. Vamos criar o método main. E você já viu na aula passada que para criar uma conexão com o Oracle, você precisa da URL de conexão com esse banco. Então, vamos definir a URL de conexão com o Oracle e vamos abrir uma conexão com ele. Então, para isso, nós vamos utilizar a classe DriverManager e chamar o método getConnection, passando a URL de conexão, o nome do usuário e a senha de conexão com esse banco. Esse método, como você já viu, retorna um objeto do tipo connection, um Java SQL connection. E a partir dessa conexão, é possível executar comandos no banco, chamando aqui o método preparedStatement, onde você vai informar o comando SQL que você deseja executar. Esse método retorna para você um preparedStatement. E a partir desse statement, é possível executar tanto uma consulta como uma operação de inclusão de registros nesse banco. As operações que não sejam de consulta, ou seja, as operações de inclusão, exclusão e alteração de dados, são feitas a partir do método executeUpdate. Esse método inclui, altera e exclui registros no banco de dados. Agora vamos definir a operação que nós queremos executar nesse banco. Precisamos definir o nosso SQL. Então, o SQL que eu desejo executar no banco é uma inserção. Então, eu vou incluir no banco, insert into pessoa, então incluir na tabela pessoa,
os seguintes valores. Eu vou colocar uma nova pessoa ali dentro, chamada Caio, do sexo masculino, e com o e-mail caio@xti.com.br. Agora, lembre-se que todo recurso que você estiver abrindo, uma conexão, um statement ou um result set, você vai precisar fechar esses recursos. Então, eu vou colocar a minha conexão e o meu prepared statement dentro do meu bloco try. E dentro dele, vou executar o comando execute update. Como essa classe é apenas para fins de teste e demonstração, eu vou lançar as exceções que venham a aparecer aqui no meu método main. Então, aqui está. Esse método consegue incluir uma informação no nosso banco. Então, eu vou executar primeiro eu vou acessar o nosso banco de dados utilizando a ferramenta do Oracle. Então, vamos lá em Oracle, executar linha de comando SQL. E aqui nós vamos conectar no banco para ver quais são os registros que nós temos ali dentro. Então, connect, passando o usuário e a senha. E agora podemos executar o comando select asterisco from tabela pessoa. Então, aí no banco, por enquanto, nós temos apenas esses dois registros, o Ricardo e o Lawrence. Agora, vamos executar esse comando para ver o resultado. Pronto, o comando foi executado. Vamos ver agora o resultado. E aí está. Um novo registro foi incluído naquela nossa tabela. Agora, se você precisar incluir um único registro no seu banco de dados, essa instrução está perfeita. Porém, se você precisar incluir vários registros ao mesmo tempo, essa é uma estratégia que não é adequada, porque você precisaria abrir uma conexão e um statement para cada inclusão, e isso definitivamente não é uma boa prática de programação. Por esse motivo, o prepared statement que nós estamos utilizando aqui permite que você, com o mesmo statement, inclua vários registros de uma única vez. Primeiro, você vai substituir os campos que nós estamos informando aqui no nosso comando SQL, né, por pontos de interrogação. Isso vai indicar para a gente posições que podem ser preenchidas por você. E depois, nós vamos definir o valor para cada um desses campos, adicionando a instrução a um conjunto de instruções que deverão ser executadas de uma única vez. Então, vamos ver como é que a gente pode modificar esse statement para incluir esses vários registros. Então, vamos lá. Primeiro passo, substituir aqui esses 4 campos, 1, 2, 3, 4, por pontos de interrogação. 1 ponto de interrogação, 2 pontos de interrogação, 3 e 4 pontos de interrogação. Então, agora nós já temos aqui o nosso comando SQL e precisamos agora preparar o nosso prepared statement para preencher esses vários campos ali. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu vou precisar da relação de pessoas que eu quero incluir. Então, para isso, eu vou criar aqui um array de strings chamado pessoas. E nesse array, eu vou incluir o nome de todas as pessoas que eu quero incluir
no meu banco de dados. Eu vou colocar aqui a Sandra, a Beatriz, a Juliana, a Fátima, a Veranda, a Tereza, a Leila, e poderia colocar quantos outros nomes eu precisasse aqui. Então, são vários registros que a gente precisa incluir no banco. Agora, eu vou percorrer o nosso array, preenchendo o nosso statement com com esses registros. Então, vamos lá. Vou criar aqui um for. Então, para cada pessoa, eu vou adicionar no nosso statement os valores daqueles campos. Então, a primeira posição do valor é a posição do código da pessoa. E o código é do tipo inteiro. Então, vou colocar aqui um statement set int. Na primeira posição, eu vou colocar o inteiro, que vai ser, na verdade, esse i mais 4. Por quê? Porque eu já incluí 3 registros no banco de dados. Então, o próximo registro vai ter que ser 4 e o outro 5, 6, 7, 8 e assim por diante. O próximo campo é o campo do nome da pessoa. Esse campo é do tipo string e o valor dele vai ser exatamente o nome que eu informei aqui nesse array. Então, vai ser a pessoa na posição i. O próximo campo é o sexo da pessoa. Então, nesse caso aqui, como todas as pessoas que eu estou incluindo aqui são do sexo feminino, então eu vou colocar aqui direto o F. E na última posição, nós temos o e-mail dessas pessoas, que também é um objeto string, que está na 4ª posição, e o e-mail eu vou construir aqui. Eu vou pegar essas pessoas, o nome da pessoa, vou colocar ele em letra minúscula e vou concatenar com o restante do e-mail aqui, xti.com.br, para montar o e-mail de cada uma das pessoas. Agora entra um detalhe muito importante. Quando nós vamos incluir vários registros de uma única vez, nós incluímos essas requisições em um conjunto de requisições para ser executadas de uma única vez. E nós fazemos isso com o método do nosso statement addBatch. Esse método inclui essa instrução, insertInto pessoas values, com esses valores, num bloco, né, de instruções a serem executadas. E no final, quando todas as minhas instruções tiverem sido executadas nesse conjunto de instruções, eu executo não um update, mas um execute batch, para executar todos aqueles comandos de uma única vez. Então, eu vou aproveitar o mesmo statement, a mesma conexão, para executar vários comandos de inclusão de uma única vez. Vamos ver aqui o resultado agora. Vamos executar essa classe. Pronto, foi executada. Vamos ver aqui o resultado agora. E olha aí. Então, agora nós temos 10 registros no nosso banco de dados, sendo que do registro 4 até o 10, todos foram incluídos de uma única vez na nossa instrução.
aproveitando a mesma conexão de banco de dados. Agora sim, nossa instrução está digna de ser usada em um sistema real. Mas imagine que você, ao final, precise apresentar todos os registros do banco de dados. Agora precisamos recuperar um result set usando de preferência a mesma conexão. Porque dizem que uma das coisas mais caras em termos de consumo de tempo, de rede, de processamento de máquina, está em abrir conexões com o banco de dados. Então, quanto menos conexões você abrir para efetuar a sua operação, melhor. Tá? Outra coisa, independente se a inclusão for ou não bem sucedida, os dados precisam ser apresentados. Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos lá. Nós já fizemos a inclusão dos nossos registros, né? Agora eu preciso executar um comando de select ali. Então, eu vou remover o nosso prepared statement de dentro do mesmo bloco try aqui da nossa conexão. Por quê? Então, vamos lá. Então, o nosso bloco try vai fechar aqui. E dentro do nosso try, eu vou abrir um outro try aqui dentro para colocar a nossa instrução de inclusão de registros. E ela fecha aqui. Para que isso? Para que, se algum problema acontecer aqui, né, eu poder capturar a exceção e assim poder continuar a usar a minha conexão para realizar outras operações. Então, qual é a outra operação que eu desejo executar aqui com a mesma conexão? É o nosso select. Então, eu quero selecionar o nome, o e-mail, de todas as pessoas dentro da tabela pessoa. Então, para isso, eu vou utilizar a nossa conexão para preparar um novo statement com aquele comando SQL. E com esse statement, poder executar aqui a minha consulta. Então, com esse statement 2 que a gente criou, eu vou executar uma consulta com o execute query, que eu sei retorna aqui para a gente um result set. Agora sim, eu posso colocar esse outro bloco try, esse outro bloco de manipulação do nosso banco, dentro de um outro bloco try. E aqui embaixo, nós podemos percorrer todos os registros do nosso result set, imprimindo o nome e o e-mail de cada uma das pessoas. Então, o nome é uma string que está na primeira posição. E o e-mail é uma outra string do nosso result set que está na segunda posição. Né? Primeira e segunda posição. Agora, como eu quero incluir os registros novamente, né, eu vou executar todo esse comando de uma única vez, eu vou excluir todos os registros que têm o código maior ou igual a 4, ou maior que 3. Então, delete from pessoa, né, vou excluir da tabela pessoa todos os registros aonde o código
seja maior do que 3. Então, ele excluiu 7 linhas. E voltamos a ter apenas esses 3 registros aqui. Então, vamos executar a nossa classe e ver o resultado. Aí está o resultado. Lembrando que para ele executar o comando, você vai precisar fechar a sua janela de comandos SQL do Oracle, tá? Para ele poder incluir esses registros. E aí está. Agora temos todos os registros ali dentro. Então, eles foram incluídos e apresentados para você utilizando a mesma conexão de banco de dados. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!